Amós capítulo 9, verso 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Agora vamos ler de uma forma profética. Nos dias de hoje, lê? O Senhor levantará a tenda de Davi que caiu, e ele tapará as suas aberturas, e ele tornará a levantar as suas ruínas, e ele edificará como nos dias de antigamente. Por que eu fiz questão de falar sobre esses dias? Porque o texto do profeta Amós, ele está fazendo alusão a algo que ainda iria acontecer. A tenda de Davi, ele usa uma simbologia para poder falar que tinha caído. Ele falou: eu desejo edificar, reconstruir, restaurar, levantar. Naqueles dias, a tenda de Davi. E aqueles dias, eu creio profeticamente que são esses dias que temos vivido. Deus, ele tem buscado levantar algo que se perdeu, como naquele povo tinha se perdido. O interessante é que Deus, ele sempre cria ambientes para poder se relacionar com o povo. Deus, ele criou o jardim, preparou tudo, e depois ele colocou Adão. Para quê? Para que pudesse ter uma intimidade com Adão. Logo depois, Deus, ele cria a arca, apesar de não ter feito, mas todas as diretrizes, as medidas foram dadas por Deus para poder salvar todos aqueles que crescem na palavra de Noé. Deus, ele cria, ele dá as medidas para poder fazer o tabernáculo. Tudo foi projetado e Deus falou cada detalhe como deveria ser. Para quê? Para que o homem pudesse ter um contato com ele. Para que o homem pudesse entender como se aproximar de Deus. Mas o interessante é que aquilo que Deus quer restaurar não é algo que ele criou, não é algo que nasceu no seu coração, é algo que nasceu no coração de um homem chamado Davi. E analisando isso, a gente pensa que o ambiente é algo muito importante para Deus. Por isso que quando o homem peca, ele não perde Deus, ele perde o ambiente de intimidade. Às vezes as pessoas cometem erros, se afastam, transgridem. Deus continua ali, guardando com a sua misericórdia, continua ainda protegendo, auxiliando, mas aquele ambiente de intimidade que tinha é perdido. E perder o ambiente de intimidade é deixar de desfrutar de algumas coisas. Primeira coisa que eu deixo de desfrutar, eu perco a direção. Uma pessoa que não está no ambiente de intimidade, ele perde a direção para o que, para onde ir. Outra coisa que a pessoa perde, proteção. A pessoa, quando ela perde esse ambiente com Deus de intimidade, ele se sente vulnerável, ele se sente desprotegido, ele se sente inseguro. Outro ponto, ele perde os limites. Não tem senso do que é permitido e nem daquilo que é lícito. Então o perigo
do erro, o perigo do pecado, não é você perder Deus, é você perder esse ambiente de intimidade que você tem com Ele. Porque quando você está neste ambiente, você desfruta de proteção divina, você desfruta da proteção, da direção e dos limites. Uma pessoa sem direção, ele não consegue tomar decisões. Uma pessoa sem direção, ele roda e quando toma decisões equivocadas, que mais tarde vai chorar. Por quê? Porque tomou decisões baseadas no seu coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, maior do que tudo que possa ter. Mas quando você está dentro do ambiente de intimidade que Deus criou para você, você consegue tomar direção, porque o Espírito Santo, ele direciona os seus passos, ele direciona as suas emoções, ele direciona você. Limites, perder o limite, é como se fosse aquela luz vermelha que deixa de acender quando algo dá errado. Quando a pessoa perde o ambiente, ele faz algo e ultrapassa os limites estabelecidos por Deus. Então, o perigo de perder esse ambiente. Davi, ele entendeu que não bastava ser rei, ele precisava da presença. Quando Davi conquista muitas coisas, mas ele sente o desejo no seu coração de trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus estabelecida no meio do povo. Porque não basta ser rei, tem que ter a presença. Não basta ser um líder, tem que ter a presença. Não basta ser um discípulo, tem que ter a presença. Não basta ser um crente, eu preciso ter a presença. E a presença, ela é muito diferente do poder de Deus. Às vezes no culto você vê aquela manifestação, você vê aquele Deus movendo, pessoas podem ser curadas, pessoas podendo ser transformadas, e seu poder de Deus agindo no meio do corpo. Mas a presença, você conhece ela. Aonde? No ambiente de intimidade. Quando Jesus fala, e tu quando orares, entra no teu quarto, e que teu Pai que está secreto, que tudo ouve, ali sim. Quando Deus quer revelar para o corpo, ele se manifesta no coletivo. Mas quando Deus quer revelar ao membro, ele se revela na intimidade. Por isso que Deus se importa mais com aquilo que somos na intimidade do que aquilo que somos no coletivo. Como tem um livro, Quem é Você? Quando Deus não está vendo, mais ou menos assim. Quando ninguém está olhando. Porque no coletivo somos às vezes algo, mas na intimidade é que Deus se importa. E Davi, ele tem esse desejo. Vou trazer a arca, vou trazer a presença de Deus. Mas só que Davi, quando ele tenta trazer a presença, ele tinha boa intenção, mas ele fez a coisa certa da maneira errada. Você já fez as coisas certas e que não surtem o esperado? Às vezes você planeja, você coloca no papel, você arquiteta tudo, mas não dá certo. Foi o que Davi fez. Davi, ele pensou, ele analisou e falou assim: não, eu preciso trazer a arca, ela já está há muito tempo na mão dos inimigos, eu não posso governar sem a presença estabelecida aqui. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 13. Vamos ver o primeiro erro de Davi e depois o acerto. 1 Crônicas, capítulo 13.
Amém? Diz assim: e teve Davi conselhos com capitães de milhares e dos centos e com todos os príncipes. Versículo 3: e tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Verso 7: e levaram a arca sobre um carro novo na casa de Abinadab, e Uzá e Aoi guiavam o carro. Verso 10: então acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali, perante a Deus. Trazer a presença não era errado. Buscar a Deus não é errado. Trazer a presença para poder estar dentro de Israel não era errado. O que foi errado foi a forma que ele fez. Agora, onde é que começa o erro dele? Capítulo 13. E Davi teve conselho com os capitães de milhares. Quando você projeta alguma coisa que não dá certo, vai um conselho: não desista. Analise se você teve a boa intenção, se você fez tudo certo e Deus não honrou, Deus não aprovou. Analise aonde que você errou. Deus, ele vai te revelar aonde está o erro, por que não está dando certo. Então, analise bem. Davi teve conselho com os capitães dos milhares. Agora vamos ver 1 Crônicas 15. Depois de tudo isso que aconteceu. 1 Crônicas 15, verso 12. E disse-lhes: vós sois chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que vós faça subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Davi primeiro tomou conselho com capitães. Ele tomou conselho com pessoas que não eram para poder dar o conselho daquilo que era espiritual. Apesar de ter boas intenções, mas não eram pessoas próprias para poder dar o conselho que ele precisava. Mas depois do fato, depois do erro, Davi reconhece e fala: não, peraí, eu tenho que ir às pessoas certas. E aí ele vai até os levitas. E ele fala: olha, eu quero que vocês me auxiliem para poder trazer novamente a arca. E a Bíblia diz que Davi fez da forma que deveria ser feito, e foi uma bênção. Então aqui eu aprendo que os erros, ou as perdas, ou os insucessos, no sentido espiritual, é tão simplesmente porque fazemos as coisas certas, mas às vezes de formas erradas. E Deus, ele é muito minucioso nessas coisas. Temos que fazer as coisas certas da forma certa, para que Deus venha aprovar. Porque não adianta o homem gostar, não adianta o homem aplaudir o trabalho que fazemos, mas se Deus não aprova. Porque no final, o que importa é a aprovação de Deus. Davi agora chega com a arca, depois de um aprendizado. Onde colocar a arca? Onde a arca passou todo o tempo? No tabernáculo. O tabernáculo ficava em Gibeon. Quando Davi chega com a arca, já existia uma religião, já existia uma igreja, aonde lá era sacrificado bode, cabrito, pombos, ovelhas. Só que Davi, ele fala o seguinte: é um novo tempo, eu não entendo isso. E a Bíblia diz que ele preparou um local e colocou a arca. Ele criou uma tenda, e ao invés de colocar a arca no tabernáculo,
aonde deveria ser colocada, ele coloca a arca numa tenda que ele mesmo tinha criado. O que significa isso? Um novo tempo de adoração, uma nova forma de se apresentar diante de Deus, um entendimento que no passado Deus criou ambientes para poder estar com o homem, e agora o homem cria um ambiente para poder estar com Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que é isso que Deus busca, homens e mulheres que entendam a transição de um tempo para o outro. Deus, ele não muda, mas ele se move de forma diferente. E aí você imagina os sacerdotes olhando para Davi, aqueles mais antigos, sabe, aqueles bem crentão. Não, Davi, você não pode fazer isso. Você não pode pegar a arca e colocar nisso daí. A arca é santa. Que conversa é essa de célula? Esse negócio de célula aí, isso não está certo, não. Esse negócio de grupo e reúne daqui, não. Tem que ser da forma que sempre foi. Tem que ser com sacrifício, não pode mudar. Os sacerdotes falaram, você está louco, Davi. Você não pode mudar uma coisa que há tanto tempo foi dessa forma. Só que Davi fala assim, vocês não estão entendendo. Eu estou criando um ambiente para poder estar com meu Deus, aonde o sacrifício não seja mais um boi, aonde eu me ofereço como um sacrifício vivo. Davi conseguiu ver o véu que na cruz foi rasgado antes do fato acontecer, porque a Bíblia diz que quando Cristo foi crucificado, o véu se rasgou de cima a baixo, para que o homem pudesse ter acesso novamente. Mas Davi, antes do fato acontecer, ele já viu que Deus queria ter uma intimidade, Deus queria ter um elo com o ser humano, e que não era através de sacrifício de boi, era através de um sacrifício vivo, aonde eu decido me ofertar em sacrifício. É a responsabilidade, porque ser sacrifício vivo é dar a opção de correr na hora, porque o sacrifício que era oferecido era morto, mas agora eu vou ao altar de sacrifício e me ofereço como oferta a Deus, corpo, alma e mente. E aí Davi coloca e fala assim, bom, agora o que vai ser? Ninguém mata. O que faz? Todo mundo adora. Eu só quero adoração. Abra sua Bíblia em Crônicas ainda, no capítulo 16, verso 1 e verso 8. Verso 1. Trazendo, pois, a arca de Deus, pusera no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram sacrifício, holocausto perante ao Senhor. Agora no verso 8, olha como é que começou a primeira adoração. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Primeiro, louvai, adoração. Davi estava abrindo um momento onde a adoração seria o ponto de encontro mais íntimo com Deus. Segundo, invocai, intercessão. Terceiro, fazei conhecido, proclamação. Repita, adoração, intercessão e proclamação. Para isso fomos chamados. Um líder, um cristão, ele é chamado para três coisas: ser um adorador,
ser um intercessor e ser um proclamador do Evangelho. Davi juntou no primeiro salmo, depois que ele coloca a arca dentro da tenda, um dos pilares que iria reger todo o mundo espiritual: Deus, o Filho e o Espírito Santo. Deus é a essência da adoração. O Espírito Santo é o intercessor que intercede com gemidos inexprimíveis. Jesus é o grande proclamador que veio proclamar o reino e fazer conhecido filhos de Deus. Aí falamos, mas como pode Deus falar que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não tinha pecado, é porque ele conseguia entender o que se passava no coração de Deus. É porque ele conseguia entender os sentimentos que estavam no coração de Deus. É porque ele conseguia entender que no passado Deus criou ambientes para poder estar com o homem, mas agora é isso que Deus quer. Deus quer relacionamento, e ele cria um ambiente. E o que ele faz? Como não tem matança, ele coloca 3 famílias para poder adorar continuamente, em turnos. Era 24 horas de adoração, interruptamente, não interrompia, direto. Primeira família, Asaf. Segunda família, Jedutum. Terceira família, Emã. Aí eu fui procurar o significado. Asaf, aquele que reúne. Jedutum, louvai. Emã, cheio de fé. Vamos juntar? Aquele que reúne para uma adoração cheia de fé. Davi, no ato profético, ele consegue entender qual o sentido, como tocar o céu. O céu tocar numa reunião com adoração. E o ponto de encontro não é mais o boi. O ponto de encontro é a fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima dele tem que crer que ele é galardoador para poder abençoar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então aqui eu entendo que o novo tempo começa a se levantar. E quando eu olho para a igreja de hoje, eu vejo jovens, eu vejo homens e mulheres que têm entendido. E de tudo que foi dito, o que Deus quer restaurar? A tenda. E o que é a tenda? O entendimento. Deus hoje está buscando homens e mulheres, jovens, crianças, com o mesmo entendimento, que entendam que se aproximar de Deus da forma que era no passado não tem mais jeito. Que a melhor forma de se aproximar é na adoração, a adoração que rompe os céus, é na adoração que eu consigo ter o milagre, é na adoração que eu me aproximo dele. Agora, não é uma adoração apenas estereótica só, não. É algo que vem do íntimo, é algo da essência, é algo que brota de dentro, não é algo que é mecânico, onde levanta a mão, bate palma, senta, levanta, não. Porque esse culto já existia no passado. Esse culto já existia quando existiam os sacrifícios, onde era tudo mecânico, uma liturgia. E Davi, ele rompe tudo, fala, não, chega liturgia, chega da mesmice, é novo tempo, novas coisas, nova forma de ser. Agora, o novo quando chega, ele bate em confronto com o antigo. É por isso que as pessoas têm dificuldade de entender o novo e de aceitar o novo, porque estão acostumados dentro daquela caixinha, daquela mesmice, daquele jeitinho. Não, é 2 musiquinhas lentas, uma musiquinha rápida, é desse jeitinho. Não, tem que ser assim. Ou seja, sempre foi e vai morrer sendo.
Mas Deus, ele se movimenta. Deus, ele se move. Se você não entender isso, se você não entrar nessa onda, cara, a onda vai passar e você vai ficar para trás. Ou você sobe nessa onda, ou você entra nisso. Ah, mas será que isso é de Deus? Os sacerdotes deviam ter falado a mesma coisa. Davi está louco. Tanto tempo a gente matou. E agora ele quer construir uma tenda e ficar todo mundo cantando? Santo, 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 santo. Só isso? Não, isso não pode ser. Mas eu tenho certeza que quando aquela família se reunia e começava a adorar, a glória de Deus se manifestava. O sobrenatural se manifestava. O problema é que a gente quer sacrificar mais do que adorar. A gente quer sacrificar às vezes o corpo só, mas não quer adorar com o espírito, com o entendimento. E Deus hoje, ele está buscando pessoas que tenham esse entendimento. O que Deus quer restaurar não é um culto litúrgico, robótico, engessado. O que Deus quer restaurar, homens e mulheres avivados, jovens envolvidos, jovens chorando, gritando, homens abrindo mão de convicções, porque as nossas convicções não vão levar a lugar nenhum. O que vai nos levar a um lugar de intimidade é uma adoração genuína e verdadeira que nasça do coração, aonde se uma pessoa deitar, se uma pessoa levantar a mão, se uma pessoa rolar, é ele, é o particular dele, aonde as coisas não sejam mais de uma forma engessada. Pode parecer loucura, mas justamente é o que Deus quer restaurar. Entender que para cada tempo Deus, ele se move de um jeito. Teve uma vez que Deus falou para Moisés: Moisés, fere a rocha que vai verter água. Mas teve uma vez que ele falou: conversa com a rocha. Existem momentos na caminhada que estamos engateando, e Deus permite que a gente venha ferir a rocha. Mas depois que passamos por um processo de amadurecimento, Ele não permite mais. Porque existem coisas que Deus aceitou da gente enquanto não tínhamos o entendimento. Porque o entendimento, ele é libertador, mas ele é comprometedor. É melhor não ser livre do que ser livre e não se comprometer com a liberdade. Porque uma vez liberto da ignorância, temos compromisso com aquela verdade que agora conhecemos. É por isso que Jesus falou: se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Mas agora que eu vi, já não tem mais motivo de falar que não tem pecado. Ou seja, Cristo veio revelar o pecado. Então, quando eu me liberto da ignorância, eu tenho a libertação para um comprometimento. Porque agora eu tenho consciência daquilo que Deus quer para mim. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas todos são chamados, ou muitos. Mas os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado. Existem pessoas que são chamadas, mas não dão uma resposta para o seu chamado. Por isso, não se tornam escolhidos. Então Deus hoje, Ele está levantando. Ele não está levantando no São Simão apenas. Está levantando em várias igrejas que tiveram a compreensão de o que é viver uma vida de adoração. Entender que o sacrifício mais aceitável é o meu sacrifício, é o meu corpo, é a minha vida entregue no altar de Deus. Que nessa noite
possamos entender que Deus quer muito mais da gente. Muito mais do que vir a um culto, ir numa célula, algo mecânico. Sabemos que os dias são maus. Existem notícias que têm abalado a fé de muitos. Mas muitos desses que têm a fé abalada perderam o ambiente de adoração. Perderam aquele ambiente de intimidade com Deus. E não se sentem mais protegidos. É claro, temos que ter os nossos cuidados, mas a proteção de Deus, querido, a fé é para ser exercida em momentos de caos. Eu não preciso de fé quando as coisas estão dando certo. Porque quando tudo está bem, não preciso. O meu intelecto, o meu achismo me impulsiona. Eu preciso de fé é quando os dias são maus. Eu preciso de fé é quando a palavra é contrário. Eu preciso de fé é quando tudo diz que vai dar errado. E as situações apontam para dar errado. Para isso eu preciso de fé. Para que ela possa me impulsionar acima dos problemas. Porque ter uma fé mediana é ficar neutralizado por tamanhas informações. Mas ter uma fé agradável é sobrepor as informações e falar: eu sei que o meu Senhor vive e Ele me guardará, porque eu estou num ambiente de intimidade com Ele. Ele vai me proteger porque eu estou no ambiente de intimidade com Ele. Eu não vou ficar perdido em meio às notícias, porque eu estou no ambiente de adoração e Ele vai me direcionar. Por isso, não podemos perder esse ambiente. Um ambiente de glória, aonde eu abra mão do poder para poder desfrutar da presença. A Bíblia diz que Moisés, depois de contender com Deus, Deus falou: não vou com vocês mais, eu vou enviar um anjo. Moisés falou: se for para enviar um anjo, pode riscar o meu nome, porque eu não quero o teu poder, eu quero a tua presença. Anseie a presença de Deus, querido. Não se preocupe com os milagres. Não se preocupe com o que comer, com o que beber. Se você buscar a presença, todas as coisas serão acrescentadas. A gente se preocupa muito com as coisas materiais, com as coisas passageiras. Esquecemos de buscar a presença. Ah, mas eu preciso comer, mas Deus sabe. Eu preciso me vestir, mas Deus sabe. Eu preciso de comprar um remédio, Deus sabe. E eu tenho certeza que se você tiver a presença, nada te faltará.